Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no campus São Mateus, né? E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de máquinas térmicas. Estamos no assunto agora da segunda parte de combustão e vamos então dar continuidade a esse estudo da combustão que a gente vem fazendo até aqui. Bom, é bom entender qual a diferença entre a combustão, né, teórica, a gente estuda, e a combustão real. De maneira prática, na combustão real, o que a gente tem é sempre os dados dos gases, os produtos. Então, todo o sistema de controle, a vazão de ar, de combustível, ela é realizada através da aquisição de dados dos produtos. A composição, temperatura, tá? O que ele sai. Então, com base nos produtos, os sensores, né, detectam a composição e temperatura dos produtos e regulam a entrada lá de ar e combustível. Tá? De maneira geral, não quer dizer que ela é sempre incompleta, mas se ela for feita com 100% de ar teórico, há grandes chances dela ser incompleta. Tá? Enquanto a combustão real, como é uma modelagem analítica, termodinâmica, a gente pode se basear nos dados do reagente e modelar como uma combustão completa. Então, o que acontece basicamente é o seguinte: os reagentes entram, né, ar, combustível, e saem os produtos. Pode ocorrer, né, a adição ou rejeição do trabalho e também do trabalho e do calor. Geralmente, uma reação de combustão ela é exotérmica, né, ela libera calor. Se fosse um motor de combustão interna, por exemplo, parte do calor estaria realizando trabalho. Em uma câmara de combustão, não há saída, a saída de calor são as perdas e não há realização de trabalho. E os produtos saem com energia para propulsão ao trabalho. A modelagem energética, a parte da energia da combustão, nós vamos fazer de maneira mais prática. Então eu vou deixar para a aula de turbina a gás. Então na aula de turbina a gás que a gente realiza toda essa modelagem. Aqui para entender é o seguinte, vamos lá, vou tentar ser bem resumido. O que acontece? Quando você usava lá a tabela da AGA, do R134, né, dos fluidos lá, você ia na tabela e encontrava um valor de entalpia, pressão, temperatura, e encontrava lá. O que acontece? Quando você estudou combustão interna, você pegava lá que a entalpia era igual a entalpia de formação mais, né, entalpia na temperatura menos a entalpia na referência. Lembra disso, mais ou menos? Então, o que acontece? Por que você faz isso na combustão? O que acontece? Por que você faz isso na combustão? Bem, na água você também fazia isso e não sabia que estava fazendo. Uma tarefa de casa aí para vocês façam o seguinte: procure na internet tabela termodinâmica da água. Procure pelo menos umas 5 diferentes, tá? De algum livro, de figura, o que for, 5 diferentes. Peguem a água lá a uma pressão e temperatura. Vocês podem escolher. E vocês vão reparar que o valor da entalpia delas dificilmente vai ser iguais em todas, tá? Vai ter uma diferença. Por quê? Lembra quando você viu o que era a entalpia? Era o quê? Era a integral de Cp dt. Quando você integrar esse dt, ele é uma variação. Ele vai ser de 1 da temperatura que você quer até uma temperatura de referência. Então a tabela da água que você usa, ela já tem uma referência. Então aquele valor que você pega de H, ele já é H menos uma referência. Como a gente faz, né, o trabalho realizado em um equipamento, ele é o quê? A entalpia
antes menos a entalpia depois, a referência é igual para os dois, corta. Então o que interessa para a gente é a diferença. E outra coisa, lá também tinha o quê? A água, ela é H2O, líquido, vapor superaquecido, o que for. Ela é sempre H2O. Aqui não, aqui os reagentes e o combustível entram com uma fórmula química e saem com outra. Então tem a parcela da energia química. Então a entalpia, que tem a parcela do U mais PV, agora na nossa reação de combustão vai ter que ser acrescida da energia química, que eu vou mostrar aqui já já. Então a gente precisa, igual na tabela que vocês utilizaram, a tabela já vem subtraída a referência, a gente precisa então para a reação de combustão sempre tirar uma referência também, que é isso que é feito sempre aqui, ó. A entalpia, a variação de entalpia de um estado para o outro, por exemplo, de 1 para 2, dos reagentes para produtos, o que acontece? É energia química mais a parcela o quê? Entálpica. Tá bom? Então, por exemplo, igual pega aqui, ó, os reagentes eles estão em um nível de energia diferente dos produtos. Então, por isso que a gente tem que tirar quem? A referência, a entalpia na referência. No 2, a gente tirou o quê? Na referência. Mas o que a gente faz? A gente usa a mesma referência. Então, tá aqui, ó, a mesma referência, Tx, Ty, igual a temperatura de referência. Então, a gente vai ter o quê? Que a entalpia, a variação de entalpia vai ser energia química mais a parcela entálpica, tá? Que dá o quê? Tá vendo? A energia química mais a temperatura menos a referência. Por que a gente faz a temperatura menos a referência e lá na outra de tabela de água, de refrigerante a gente não fazia? Porque a tabela já vinha subtraída da referência. Tem como ter uma tabela das entalpias, dos gases, né, gás ideal no caso, sem precisar subtrair a referência? Tem, mas aí o que os autores dos livros fazem? Eles aproveitam as tabelas que eles têm. Então por isso que ensino a retirar a referência. E se você usar um software, essa referência já vem subtraída, então ele já tem a tabela deles, já é esse valor. Esse valor aqui que eu circulei, estão vendo? Deixa eu apagar aqui de novo. Então vamos lá, então a tabela, você já pode ter uma tabela assim, ó, com H menos a referência. Entendeu? Já ganharia tempo. Seria a tabela de gás ideal. E você tem a parcela química, a energia química. Tá bom? Então, aqui é só para a gente relembrar. Então, o que acontece, né? Se os produtos, nesse caso aqui, ó, os reagentes dos produtos estão saindo o quê? Em temperaturas diferentes, ó. Estão vendo? Estão saindo em temperaturas diferentes? Se eles estão saindo em temperaturas diferentes, então esse H2 menos H1 vai dar diferente. Vai dar aí ou positivo ou negativo, depende se é exotérmico ou se consome energia. No outro caso, que lembra que a gente definiu que é PCI e PCS, eles vão o quê? Cair na mesma temperatura. Então toda a energia, né, proveniente da reação de combustão é única e exclusivamente o quê? A energia química. Tá bom? Então o PCI e o PCS é o quê? Somente energia química, não tem a parcela entálpica. Se você fizer, você vai ver que vai zerar, porque sai a mesma temperatura. Tá bom? Então quando tem uma diferença de temperatura, você tem, além da energia química, tá? Além dessa energia química, você vai ter um acréscimo, tá? Vai ter o comportamento da parte da energia térmica e mecânica nossa. Então, aí era só para vocês entenderem, né, o que é a referência que você subtrai e o que é a entalpia de formação. O que nós vamos fazer aqui agora, só para fechar, é o seguinte. Eu fiz lá, né, na aula anterior, a reação de combustão com excesso de ar, não foi? Ensinei como é que calculava o excesso de ar. O que era a porcentagem de ar teórico, a relação ar-combustível real, né? O lambda, que é a razão de equivalência, que é o inverso. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar umidade agora, porque o ar, quando a gente vai utilizar o ar disponível, geralmente ele tem uma umidade. Essa umidade a gente tira pela umidade relativa, 10%, 30%, 40%,
né? Então vamos lá, então eu vou ensinar a fazer de duas maneiras, tá? Presta atenção. As duas dão certo do mesmo jeito. Só que às vezes a pessoa tem facilidade com mais do que uma do que com a outra. Então vamos lá, vou usar o metano, né, para a gente fazer o balanço da reação de maneira simples, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu ar ele é 21% O2 e 79% N2, tá? Eu botei aqui, então a fração molar. Então esse ar teórico que vai me dar aqui já vai sair a quantidade de mols. Já sai automaticamente a quantidade de mols aí. Entendeu? Então vamos lá. Então aqui se somar, ó, 0,79 mais 0,21 vai dar 1. Tá bom? Então a gente faz o balanço. Então no balanço eu consigo chegar aqui que eu tenho, ó, 9,52 mols, tá bom? De ar. Só que esse ar aqui, lembra que eu já expliquei ar seco, ar úmido? Então é ar seco. Nós vamos acrescentar umidade. Então quando eu acrescentar umidade, eu vou falar o quê? Vamos colocar que a gente tem uma umidade de 40%. O que é a umidade relativa? Tá aqui, ó, essa umidade relativa, Φ, 40%, a gente bota ali depois. É o quê? A umidade relativa é a pressão do vapor no ar, tá? Lembra lá, o ar ele está a pressão de 1 atm. Cada elemento influencia na pressão total com o somatório das pressões parciais. Então a pressão parcial do O2 mais a pressão parcial do N2 mais a pressão parcial da água, que é o vapor na água, soma 1 atm. Tá bom? Então tá aqui. Então a umidade relativa ela é a pressão que o vapor está lá sobre a pressão de saturação. Colocando que a nossa pressão total é de 1 bar e que nossa temperatura ambiente é de 25 graus Celsius, a minha pressão de saturação para 25 graus Celsius está aqui, ó. Eu preciso saber a pressão do vapor. O que é a pressão do vapor? A pressão do vapor nada mais é do que a fração do vapor vezes a pressão total. Então o que eu tenho aqui, ó. Então tá aqui a minha umidade relativa, então eu reescrevi a pressão do vapor em função da pressão total, que é a fração molar que eu tenho de vapor, pressão total sobre a pressão de saturação. Eu tenho a umidade relativa, que nós vamos adotar 40%, a pressão de saturação a 25 graus Celsius tá aqui, ó. Estão vendo? Que eu tenho. A pressão total é 1 bar, que a gente está utilizando. Então eu vou rearranjar a minha equação aqui, ó, de maneira que eu encontre a fração molar de vapor. Então tá aqui, ó, 1,2676% é vapor. Então de todo o ar eu tenho essa fração molar. Então eu preciso saber agora, então eu tenho 9,52 mols de ar seco, tá bom? E eu vou rearranjar isso na equação. Como? Eu preciso saber o número de mols de ar. Então, o número de mols de ar é diferente da fração molar. Aqui, por exemplo, se eu quiser saber o número de mols de oxigênio que eu tenho, é 9,52 vezes 0,21. O número de mols de N2 é 9,52 vezes 0,79. Então, eu vou encontrar, ó, o que é a fração molar de vapor? É o número de mols que eu tenho do vapor dividido pelo número de mols total. Eu tenho o número de mols total? Não, eu tenho o número de mols de ar seco, 9,52. Então eu vou ar mais vapor, agora é o número de mols total. E eu vou achar o número de mols do quê? Do vapor. Então tá aqui. Então, rearranjando aqui, ó, tem que o número de mols do vapor vai ser o quê? 0,12 mols de vapor. Então eu posso rearrumar na equação da seguinte maneira. Então eu tenho uma reação de combustão, tá? Combustível, metano, 9,52 mols de ar seco, com umidade de 40% a esta temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho 0,122 mols de água no ar. Aí eu tenho CO2, reparem, minha quantidade de água eu tinha 2, mais a umidade que vai sair aqui também. Entendido? Eu posso escrever isso aqui de outra forma também. Esse 9,52 é mols de ar seco. Eu posso botar aqui na frente a quantidade de mols de ar úmido.
tá? Como que eu faço isso? Eu posso fazer dessa maneira, ó. Então, quantos mols eu tinha? 9,52 mols de ar seco, eu somo a quantidade de mols de água que eu tinha encontrado. Então, é o número de mols total. Só que agora, no meu ar úmido, o oxigênio não é mais 21%. Então, eu tenho que descontar a fração do vapor. O nitrogênio já não é mais 79%. Eu tenho que descontar a fração do vapor. E eu tenho a fração do vapor que foi encontrada aqui, ó. Então eu posso reescrever da seguinte maneira. Agora eu tenho 9,64 mols de ar úmido com a porcentagem de cada elemento, tá? Repare que o ar eu considerei ar padrão, então só tem O2 e N2. Geralmente o ar tem argônio, CO2 com as suas frações molares também, tá? Se vocês fizerem o balanço, vão ver que os produtos permanecem do mesmo jeito, tá? Então essa é a maneira. A gente pode escrever combustível ar úmido, estão vendo? Ou combustível ar seco, com o número de mols para fora da equação e as frações molares dentro do parênteses. Fica a critério. Outra maneira é já escrever o ar sem fração molar, já com o número de mols, tá? Vamos fazer como é que a gente faz então. Metano, a gente faz de novo o balanço, né, estercométrico e chega na equação. O que eu fiz agora? Além de botar a fração molar de cada um, botei o número de mols. Então eu tenho O2 para cada 3,76, né, de N2 eu tenho 1 de O2. Então eu faço o balanço, encontro o quê? São 2 mols de ar? Não. Quantos mols de ar eu tenho aqui? Eu tenho 2 mols de ar, mais 1 de O2, mais 3,76 de N2. Então, se eu pegar 4,76 e multiplicar por 2, vai dar o nosso 9,52, que é a quantidade de mols de ar. Entendido? Estou fazendo desse jeito aqui também, porque em muitos livros vocês vão encontrar assim, tá? Então tá aí, ó. Então eu continuo, mesma coisa, umidade relativa, pressão do vapor, pressão de saturação. Foi informado que os reagentes estão a 25 graus. Se tiver 27, a pressão de saturação é diferente. Vocês encontrem, né? E a gente encontra de novo o mesmo valor. Então eu vou reescrever a equação. Eu preciso achar o número de mols de água, né? No caso vapor. A gente encontra, mesmo procedimento. E a gente rearruma a equação dessa seguinte maneira. Né? Então aqui está o ar seco e aqui a água. Beleza? E o balanço tem que dar do mesmo jeito. Bem, para fechar, nós vamos exemplificar essas situações aqui quando a gente tratar de turbina a gás e de motores alternativos, né? Então, se eu precisar de fazer um balanço de massa na reação de combustão, que balanço de massa é esse? Eu tenho aqui, ó, metano e ar excesso, por exemplo, saem produtos. O que vai acontecer? A minha massa de ar, que entra aqui, mais a massa de combustível que entra aqui, ela tem que ser igual à massa dos produtos que saem, tá? E a gente vai, né, utilizar na equação da energia, trocando com, por exemplo, ar combustível ou razão de equivalência, o que for conveniente ou o que for mais da área, né? Então tá aqui. Então, se eu fizer um balanço energético, eu tenho aqui a vazão de ar vezes a entalpia do ar, mais a vazão de combustível e a entalpia do combustível, é a energia, né? Lembrando que essa entalpia aqui do ar e do combustível, ela tem a energia química e a energia térmica e mecânica. Então, tanto o ar quanto o combustível. Então, nos produtos eu tenho o quê? A soma das massas mais a entalpia dos produtos. A entalpia dos produtos, ela vai ser o quê? Ela vai ser, por exemplo, eu tenho CO2, então vai ser a fração molar do CO2 vezes a entalpia do CO2, mais a fração molar do O2 vezes a entalpia do O2. Quanto que eu tenho de cada elemento, a fração molar de cada elemento e a contribuição energética dele. Então aqui, ó, a gente simplificando a equação de energia e juntando com a equação da massa, a gente consegue chegar nesse balanço aqui, ó. Tá bom? E aqui está em base mássica, pode ser escrito em base molar também. Então é isso que a gente vai fazer.
Geralmente, numa equação dessa, o que a gente tem? Igual eu falei, numa reação de... Deixa eu apagar... Geralmente, na reação de combustão real, o que a gente tem são os dados do produto, tá? Então, o que a gente vai precisar encontrar, a gente tem os dados do produto, a gente sabe temperatura de entrada do combustível e do ar. Então, geralmente o equipamento vai ter um limite, né, metalúrgico, que não vai poder passar de determinada temperatura. Ou alguma outra questão de trabalho, não pode ter que produzir o máximo de trabalho. Então vai ser um fator limitador. Então, tendo as condições, né, a gente sabendo energeticamente a energia, né, dos reagentes e dos produtos, porque a temperatura vai ser medida, o que a gente vai calcular na reação é a relação ar-combustível. Com a relação ar-combustível, a gente vai determinar se vai ter excesso de ar, se não vai, porque você faz uma relação ar-combustível, por exemplo, 100% de ar teórico, numa turbina a gás, e os produtos vão sair, né, a 1500 graus Celsius. Não é, dependendo da turbina, essa temperatura tem que sair a 900. Então tem que aumentar a relação ar-combustível para que chegue a 900 graus, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai montar uma reação, vai ter os dados do produto, vai encontrar a relação ar-combustível e vai definir qual deve ser a vazão de combustível de ar para a gente utilizar. Bem, a parte de combustão é basicamente essa, né? É bem simples, a gente não entra a fundo na combustão, apenas no que a gente precisa para modelar energeticamente os equipamentos. Tranquilo?